Anos depois de ser abandonada grávida, ela foi ao casamento do ex, e quando entrou de mãos dadas com o filho, o silêncio tomou conta da igreja. As portas imponentes da igreja se abriram num rangido lento e solene, um som que ecoou pelo silêncio reverente do salão e fez cada cabeça se virar. Não era a noiva que chegava, era Sofia Andrade, e pela mão dela caminhava um menino de 7 anos, cujos olhos grandes e castanhos eram uma cópia exata dos olhos do noivo parado no altar. O murmúrio que se seguiu foi como o zumbido de uma colmeia perturbada, uma onda de choque que ondulou desde os primeiros bancos até a última fileira, onde os convidados menos importantes se acotovelavam para ver. Ricardo Almeida, o noivo, congelou. Sua mandíbula travou, o sorriso ensaiado derreteu em uma máscara de pânico pálido. Ao seu lado, a noiva, Vitória, franziu a testa, a confusão nublando seu rosto perfeitamente maquiado. Ela não entendia, mas Ricardo sim. Ele entendia perfeitamente. Aquele fantasma do seu passado não estava apenas ali. Estava materializado, de mãos dadas com a prova viva de uma promessa quebrada, um abandono covarde. E naquele instante, sob o olhar de centenas de pessoas, ele soube que o seu dia perfeito havia se transformado em um tribunal. Mas estou me adiantando. Para entender a magnitude daquele silêncio, a densidade da tensão que preencheu o ar sagrado daquela igreja, precisamos voltar 8 anos no tempo, a uma manhã fria de outono, em um apartamento pequeno e mal iluminado, onde tudo realmente começou. Mas antes, deixe seu like para ajudar nosso canal. Obrigado! Sofia tinha 22 anos e um teste de farmácia positivo nas mãos trêmulas. O plástico branco parecia pesar 1 tonelada, um pequeno objeto que continha o poder de redefinir todo o seu futuro. Ela e Ricardo estavam juntos há quase 3 anos, um romance universitário que floresceu entre livros de direito e sonhos compartilhados. Ele era o astro em ascensão, o futuro advogado brilhante, com um sobrenome que abria portas e uma ambição que queimava como fogo. Ela, estudante de estética e cosmetologia, era a âncora dele, a calmaria em seu mundo de ambição frenética. Eles falavam sobre casamento, sobre uma casa com um jardim, sobre nomes de filhos que soavam bem com Almeida. Eram promessas sussurradas na escuridão, doces e reconfortantes. Naquela manhã, Sofia acreditava que aquela pequena linha azul no teste era apenas a aceleração de um futuro que já estava escrito. Ela preparou um café da manhã especial, colocou o teste em uma caixinha de veludo que um dia guardara um colar e esperou que ele acordasse, o coração batendo uma mistura de pânico e euforia. Quando Ricardo finalmente abriu os olhos, o sol da manhã mal tocava o quarto. Ele viu a bandeja, o sorriso nervoso de Sofia, e sua primeira reação foi um sorriso sonolento. "O que estamos comemorando?" ele perguntou, a voz rouca de sono. Sofia empurrou a caixinha em sua direção. O sorriso dele vacilou quando a abriu. Ele não viu um futuro. Ele viu um obstáculo. Um desvio não planejado em sua rota, meticulosamente traçada para o sucesso. O silêncio que se instalou naquele quarto foi diferente do silêncio da igreja anos depois. Era um silêncio frio, clínico, o som de um sonho se partindo. "Isso não pode ser verdade", ele disse, e não havia alegria em sua voz, apenas negação. "Ricardo, nós vamos ser pais", ela sussurrou, tentando injetar na frase a magia que sentia, mas a palavra soou oca no vácuo que ele criara. Ele se levantou da cama, vestiu as calças e caminhou até a janela, de costas para ela. "Eu não posso, Sofia." "Não agora." A frase foi dita com uma finalidade cortante. Ele estava no último ano da faculdade, com um estágio garantido no escritório de advocacia mais prestigiado da cidade, um caminho pavimentado por sua família. Um filho, um casamento apressado, não faziam parte do projeto.
O que se seguiu foram dias de conversas que mais pareciam negociações. Ricardo não falava sobre nós, falava sobre opções. Ele usava termos legais, como se estivesse discutindo um contrato problemático, não a vida que eles haviam criado. Existem maneiras de resolver isso, Sofia, de forma discreta. A palavra aborto pairou entre eles, nunca dita, mas sempre presente, pesada e feia. Para Sofia, aquilo não era uma opção. Era a negação de uma vida, a anulação do amor que ela acreditava ser real. A discussão final foi a mais brutal. Ele a acusou de tentar prendê-lo, de usar a gravidez como uma armadilha para garantir um futuro confortável. Você acha que eu não sei o que você quer? Acha que eu sou idiota? Ele cuspiu as palavras, a face distorcida pela raiva e pelo medo. Eu quero o pai do meu filho, ela respondeu, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e amargas. Eu quero o homem que me prometeu um futuro. Ele riu, um som seco e sem humor. As pessoas dizem coisas, Sofia. Cresça. Naquela noite, ele fez as malas. Deixou um envelope com dinheiro sobre a mesa da cozinha. Não era um gesto de cuidado, era um pagamento, uma quitação, a tentativa de transformar uma responsabilidade emocional em uma transação financeira. Ele saiu pela porta e não olhou para trás, deixando para trás uma mulher de 22 anos, grávida, com o coração em estilhaços e um envelope de dinheiro que parecia queimar sua pele. A humilhação foi a primeira onda a atingi-la. Ela se sentiu ingênua, estúpida. As promessas dele ecoavam em sua mente, agora tingidas de zombaria. Ela contou aos pais, um casal simples e trabalhador, que a acolheram com uma mistura de decepção e amor incondicional. O pai dela, um homem de poucas palavras, apenas disse: "Uma criança é uma bênção, não importa como ela chegue, nós vamos dar um jeito." E eles deram. Sofia se agarrou àquela promessa com a força de quem se afoga. A dor do abandono era uma ferida aberta, mas a vida que crescia dentro dela era um propósito. Ela terminou seu curso, as mãos inchadas, mal conseguindo segurar os instrumentos, o olhar de pena de algumas colegas sendo uma tortura silenciosa. Ela ignorou tudo. Focou no futuro, um futuro que agora só incluía duas pessoas, ela e seu filho. Quando Léo nasceu, em uma tarde chuvosa de primavera, o mundo de Sofia se reconfigurou. Ao segurar aquele pequeno ser em seus braços, todo o barulho do passado se silenciou. O rosto de Ricardo, suas palavras cruéis, a porta se fechando, tudo desapareceu. Havia apenas o cheiro de seu filho, o calor de sua pele contra a dela. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa. Ela não seria uma vítima. Ela seria uma fortaleza, e seu filho nunca, jamais, sentiria a falta de nada, especialmente do amor que lhe foi negado antes mesmo de ele nascer. A reconstrução de Sofia Andrade não foi um ato de vingança, mas de sobrevivência. Foi um processo lento, doloroso, construído tijolo por tijolo sobre as ruínas de seu coração partido. A reconstrução de Sofia Andrade não foi um ato de vingança, mas de sobrevivência. Foi um processo lento, doloroso, construído tijolo por tijolo sobre as ruínas de seu coração partido. Os primeiros meses foram um borrão de noites insones, fraldas e um cansaço que se infiltrava nos ossos, tão profundo que ela mal se reconhecia no espelho. A dor do abandono de Ricardo ainda era uma ferida aberta, pulsando em silêncio nas horas mais quietas da madrugada, quando segurava o pequeno Léo e se perguntava como alguém poderia simplesmente virar as costas para aquela vida perfeita. O dinheiro que ele deixara, ela o guardou intocado em uma caixa velha. Era um dinheiro sujo, um símbolo da sua humilhação, e ela jurou a si mesma que jamais precisaria dele. Aquele envelope se tornou um combustível silencioso para sua determinação,
uma lembrança constante do que ela precisava superar. Ela morava em um pequeno quarto nos fundos da casa dos pais, um espaço que mal comportava ela e o berço de Léo, mas que era um santuário de segurança e amor incondicional. Sua mãe, uma mulher de força silenciosa, assumia o bebê para que Sofia pudesse terminar seu curso de cosmetologia, seus olhos transmitindo uma mensagem clara: você não está sozinha nisso. A formatura foi um marco agridoce. Enquanto suas colegas celebravam com namorados e noivos, planejando futuros a dois, Sofia cruzou o palco com o diploma na mão e o coração pesado de responsabilidade, mas também leve de um novo propósito. Ela não era mais a garota que sonhava com um romance de conto de fadas. Era uma mãe, uma provedora, uma mulher forjada na adversidade. Com o diploma em mãos e a ajuda de um pequeno empréstimo familiar, ela transformou a garagem de seus pais em um modesto salão de beleza. O cheiro de tinta fresca e madeira serrada se misturava ao cheiro de talco de bebê. Era o seu refúgio, o seu campo de batalha. No início, as clientes eram poucas, vizinhas, amigas da mãe, mulheres que vinham mais pela solidariedade do que pela necessidade. Mas Sofia tinha um talento inato. Suas mãos, que um dia tremeram ao segurar um teste de gravidez, agora se moviam com uma confiança e precisão impressionantes. Ela não apenas cortava cabelos ou pintava unhas, ela ouvia. Seu pequeno salão se tornou um confessionário, um lugar onde as mulheres da vizinhança compartilhavam suas próprias histórias de corações partidos, de lutas silenciosas, de pequenas vitórias diárias. Sofia absorvia tudo, e cada história a fortalecia, fazendo-a sentir-se parte de uma irmandade invisível de mulheres que, como ela, se recusavam a quebrar. Enquanto isso, o nome de Ricardo Almeida começava a aparecer nas colunas sociais dos jornais locais. Jovem promessa da advocacia, herdeiro do renomado escritório Almeida em Associados. Presença constante nos eventos mais badalados da cidade. As fotos o mostravam sempre sorrindo, um copo de uísque na mão, rodeado de pessoas poderosas e mulheres deslumbrantes. Cada foto era uma facada no peito de Sofia. Ele parecia tão distante, tão intocável, vivendo em um universo paralelo onde ela e Léo não existiam. A vida que ele descartara com tanta facilidade não tinha deixado um único arranhão em sua trajetória ascendente. Ele não era um homem assombrado por uma decisão cruel, era um homem que prosperava na ausência dela. Essa constatação era mais dolorosa do que o próprio abandono. Não era sobre o dinheiro ou o status, era sobre a completa e total anulação de sua existência na vida dele. Para o mundo e para ele mesmo, era como se ela nunca tivesse acontecido. Léo crescia, e com ele a necessidade de Sofia de se proteger e protegê-lo da sombra de Ricardo. O menino era a imagem espelhada do pai, com os mesmos olhos castanhos expressivos e o mesmo jeito teimoso de franzir a testa quando estava concentrado. As perguntas inevitavelmente começaram. Mãe, por que eu não tenho um papai como o Miguel? Ele perguntou um dia, com a inocência brutal que só uma criança de 5 anos possui. Sofia ensaiara aquela resposta em sua mente centenas de vezes. Ela se ajoelhou, olhou nos olhos dele e disse com a voz mais calma que conseguiu encontrar. Meu amor, algumas famílias são diferentes. A nossa família somos eu e você. E isso é tudo o que a gente precisa, porque o nosso amor é grande o suficiente para 2. Ela nunca falou mal de Ricardo para o filho. Não o pintou como um monstro, nem como um vilão. Ela simplesmente o omitiu, criando uma narrativa onde o amor deles era tão completo que não havia espaço para mais ninguém. Era uma mentira piedosa, uma armadura que ela construiu ao redor do coração de seu filho, esperando que fosse forte o suficiente para protegê-lo da verdade. Os anos passaram e o pequeno salão na garagem floresceu. A reputação de Sofia cresceu para além do bairro.
Seu talento, sua discrição e sua empatia a tornaram uma das cabeleireiras mais procuradas da cidade. Mulheres da alta sociedade, esposas de advogados e empresários, começaram a frequentar seu novo e elegante salão no centro da cidade, um espaço que ela construiu com seu próprio suor e noites mal dormidas. Ela ouvia os nomes, as fofocas, os dramas da elite da qual Ricardo fazia parte. Ela ouvia sobre seus sucessos nos tribunais, sobre suas viagens, sobre suas namoradas passageiras. E então, ela começou a ouvir sobre Vitória. Vitória era a filha de um juiz influente, uma mulher descrita como doce, elegante e a noiva perfeita para um homem como Ricardo Almeida. O noivado deles foi anunciado com estardalhaço, uma união de duas famílias poderosas. Sofia lia as notícias com uma estranha sensação de distanciamento, como se estivesse lendo sobre personagens de um livro. A dor aguda havia se transformado em uma cicatriz dormente, uma parte dela que já não sangrava mais ao ser tocada. Ela se tornou uma fortaleza, exatamente como prometera a si mesma. Aos 30 anos, Sofia Andrade era uma mulher independente, uma empresária de sucesso, uma mãe dedicada. Ela não precisava de ninguém. Sua vida era completa, preenchida pelo riso de Léo, pelo burburinho de seu salão, pela satisfação de ter construído seu próprio império sobre as cinzas de um amor que a traiu. Ela raramente pensava em Ricardo, e quando o fazia, era com uma indiferença fria, a indiferença de quem olha para um estranho. O passado estava enterrado, selado, e ela não tinha a menor intenção de exumá-lo. Ela havia vencido. Havia construído uma vida feliz, não para se vingar dele, mas apesar dele. E essa era a vitória mais doce de todas. Ela não sabia, contudo, que o passado não estava morto. Estava apenas adormecido, esperando o momento certo para emergir, não como um fantasma, mas como um acerto de contas que o destino, em sua ironia cruel e poética, já havia começado a orquestrar. A prova viva de sua superação, seu filho, era também a prova viva do abandono dele, e essa dualidade estava prestes a colidir da forma mais pública e devastadora possível. A reconstrução de Sofia Andrade foi uma obra de arte silenciosa, esculpida não em mármore, mas na matéria crua da resiliência humana. Os anos que se seguiram ao nascimento de Léo não foram apenas sobre sobreviver, mas sobre a meticulosa tarefa de construir uma vida tão plena e radiante que a sombra do abandono se tornasse insignificante. Ela se ergueu das cinzas não com a fúria de uma fênix, mas com a tenacidade silenciosa de uma flor que brota no concreto. Cada dia era um tijolo assentado na fundação de sua nova identidade. O salão na garagem, inicialmente um ato de desespero, transformou-se em seu laboratório de alquimia. Ali, ela não apenas transformava a aparência de suas clientes, mas também transmutava sua própria dor em força. As conversas que fluíam entre o som das tesouras e o zumbido dos secadores eram sua terapia. Ela aprendeu que sua história, embora sentida como única e isoladora, era um eco de inúmeras outras. Havia mulheres traídas, subestimadas, dispensadas, mulheres que, como ela, tiveram que se reinventar do zero. Essa comunhão tácita a alimentava, dissipando a vergonha que Ricardo havia gravado em sua alma e substituindo-a por um orgulho feroz e silencioso. Léo era o sol em torno do qual seu universo girava. Ela se dedicou a ser mãe e pai, a preencher todos os espaços vazios com um amor superlativo. Ensinou-o a andar de bicicleta no parque, o coração na boca a cada pedalada vacilante, suas mãos prontas para amparar a queda. Levou-o para pescar, desajeitada com a isca e o anzol, mas rindo com ele a cada peixe imaginário que escapava. Nas noites de tempestade, ela o abraçava forte, dizendo que os trovões eram apenas o céu jogando boliche. Ela construiu um mundo para ele, onde a ausência de uma figura paterna não era uma falta,
mas simplesmente uma característica de sua família especial. Uma família de 2, que era mais forte do que muitas famílias de 3 ou 4. Ela lia para ele todas as noites, histórias de heróis corajosos e reinos distantes, sempre enfatizando a força que vinha de dentro, a magia de ser bom e justo. Em cada conto, em cada lição, ela estava sutilmente armando seu filho com os valores que o pai dele havia desprezado. Integridade, empatia e a coragem de enfrentar as consequências de suas escolhas. Financeiramente, a ascensão de Sofia foi notável. A reputação de seu trabalho se espalhou como um segredo bem guardado que todos queriam compartilhar. A atenção aos detalhes, a capacidade de realmente entender o que uma cliente queria dizer quando dizia que precisava de uma mudança, e a atmosfera de confiança que ela cultivava, tornaram seu nome sinônimo de excelência. Em 4 anos, ela deixou a garagem para trás e inaugurou o Sofia Andrade Studio, em uma charmosa rua comercial. O espaço era a materialização de seu sucesso. Elegante, minimalista, com uma luz suave que fazia todos se sentirem bem-vindos. O empréstimo de seus pais foi pago com juros, e um jantar de agradecimento onde as lágrimas de orgulho deles valeram mais do que qualquer quantia. Ela contratou outras cabeleireiras, manicures, esteticistas, tornando-se não apenas uma profissional autônoma, mas uma empresária, uma chefe que liderava pelo exemplo. Ela nunca esqueceu de onde veio, tratando suas funcionárias com a mesma dignidade e respeito que ela mesma almejara, criando um ambiente de trabalho que era mais uma irmandade do que uma hierarquia. Enquanto seu pequeno império crescia, o universo de Ricardo Almeida se expandia em uma galáxia paralela. Ele se tornara sócio no escritório do pai, seu nome agora gravado em letras douradas na placa de latão da entrada. Ele era um advogado temido e respeitado, conhecido por sua retórica afiada e sua capacidade de encontrar brechas na lei que outros não viam. Ele vivia em uma cobertura luxuosa com vista para a cidade, dirigia um carro importado e suas férias eram em destinos exóticos que Sofia só via em revistas. Para o mundo, ele era a personificação do sucesso, um homem que tinha tudo. Mas havia um vazio sutil em sua vida, uma busca incessante por algo que ele não conseguia nomear. Suas relações eram superficiais, transacionais, com mulheres que eram mais acessórios para sua imagem do que parceiras. Ele as trocava como trocava de relógio, sempre em busca de um modelo mais novo, mais impressionante. Nenhuma delas jamais o desafiou ou o viu além da fachada de poder e riqueza. Ele estava cercado de pessoas, mas fundamentalmente sozinho. Sofia superou Ricardo não ao esquecê-lo, mas ao se tornar indiferente a ele. A dor aguda do abandono deu lugar a uma cicatriz que raramente doía. Ela aprendeu a ver as notícias sobre ele sem sentir o nó no estômago. Ele era apenas um homem, um capítulo encerrado de sua vida, o catalisador involuntário de sua transformação. Ela até mesmo tentou namorar algumas vezes, homens gentis e bem-intencionados que a admiravam. Mas seu coração, embora curado, estava guardado. Sua prioridade era Léo, e a ideia de introduzir uma nova pessoa em seu mundo perfeitamente construído parecia um risco desnecessário. Sua felicidade não dependia de um parceiro, dependia de sua paz, de seu trabalho, de seu filho. Ela estava completa. A solidão que às vezes a visitava nas noites silenciosas, depois que Léo dormia, não era de desespero, mas uma solidão contemplativa, o preço silencioso de sua independência inabalável. A prova final de sua superação veio de uma forma inesperada. Um dia, uma de suas clientes mais antigas, uma senhora simpática e falante, comentou casualmente: "Sofia, você acredita que meu sobrinho Ricardo finalmente vai se casar? Já não era sem tempo. Ele é um bom rapaz,
mas tão focado na carreira. A noiva, Vitória, é uma moça adorável, de uma família excelente. Eles formam um casal de cartão postal. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela continuou a cortar o cabelo da senhora, as mãos firmes, a voz calma. "Que maravilha! Fico feliz por ele!" Ela respondeu, a frase soando perfeitamente natural. Naquele momento ela percebeu que havia chegado lá. A notícia não a quebrou, não a fez chorar. Não despertou o desejo de vingança. Despertou apenas uma curiosidade distante, a mesma que se sente ao saber do destino de um antigo colega de escola. O nome dele, que um dia teve o poder de devastá-la, era agora apenas um som. Ela havia de fato superado tudo. O passado estava finalmente em seu devido lugar, enterrado e sem poder sobre o presente. Ela não imaginava que um convite, um simples pedaço de papel ornamentado, estava prestes a chegar pelo correio, uma convocação do destino para um reencontro que ela nunca buscou, mas que se tornaria inevitável. O convite chegou em uma tarde de terça-feira, aninhado entre contas e catálogos de fornecedores. Era um envelope de um creme espesso e caro, com o nome Sofia Andrade, caligrafado em uma elegante tinta dourada. Ela o abriu com uma curiosidade distraída, presumindo ser um convite para algum evento de gala de uma de suas clientes da alta sociedade. Dentro, o cartão era ainda mais opulento, com letras em relevo anunciando a união de Vitória Lacerda e Ricardo Almeida. Por um instante, o tempo parou. O nome Ricardo Almeida saltou da página, um eco de um passado que ela acreditava ter silenciado para sempre. Seu coração deu um único e doloroso solavanco, uma reação involuntária, como um membro fantasma que ainda dói anos após a amputação. Ela releu o nome, depois o nome da noiva, Vitória Lacerda. Lacerda. O sobrenome lhe era familiar. Ela vasculhou sua mente, a mente que se tornara um arquivo de nomes e conexões da elite da cidade, e então a peça se encaixou. Vitória era irmã de uma de suas clientes mais leais e antigas, Helena Lacerda. Helena era uma mulher discreta e gentil que frequentava seu salão há anos. Elas haviam desenvolvido uma relação que beirava a amizade, um respeito mútuo que transcendia o serviço. Helena falava com frequência sobre sua irmã mais nova, a doce Vitória, e sobre o noivo dela, um advogado brilhante e ambicioso. Mas ela sempre se referia a ele apenas como Ricardo, apenas Ricardo. Um nome comum, um nome que Sofia ouvira dezenas de vezes, sem fazer qualquer conexão. A ironia da situação era tão cruel que beirava o cômico. Durante anos, Sofia esteve a apenas 1 grau de separação do homem que partiu sua vida em duas, ouvindo fragmentos de sua nova história de amor, sem jamais perceber que era a continuação da história que ele havia abandonado. O convite não era um erro. Helena, em um gesto de genuíno carinho e sem ter a menor ideia da conexão devastadora, havia insistido em convidar a cabeleireira de quem tanto gostava. Para Helena, era um simples ato de inclusão. Para Sofia, era uma granada que acabara de ser deixada em seu colo. Sua primeira reação foi um impulso visceral de rasgar o convite em 1000 pedaços, queimá-lo e espalhar as cinzas. Ir àquele casamento era impensável, uma forma de autoflagelação que ela não merecia. Seria como caminhar voluntariamente para o epicentro de sua dor mais antiga, para testemunhar o felizes para sempre que lhe foi negado. Ela se sentaria em um banco de igreja, uma espectadora anônima, enquanto ele prometia a outra mulher a vida que um dia lhe prometera. A mera imagem mental era sufocante. Ela jogou o convite na gaveta mais baixa de sua escrivaninha, debaixo de papéis velhos e recibos, como se enterrá-lo fisicamente pudesse enterrar o turbilhão de emoções que ele despertara.
Ela tentou seguir com seu dia, focando nas planilhas, nos horários, no cheiro familiar de seu estúdio. Mas o convite pulsava em sua mente, uma presença silenciosa e perturbadora. Naquela noite, depois que Léo dormiu, ela se serviu de uma taça de vinho, algo que raramente fazia. Sentou-se na penumbra de sua sala de estar, o silêncio da casa amplificando o caos em sua cabeça. O que a incomodava não era o casamento em si. Ela já havia aceitado que Ricardo seguira em frente. O que a perturbava era a injustiça silenciosa de tudo aquilo. Ele estava prestes a celebrar sua felicidade em um evento grandioso, cercado por amigos e familiares, recebendo a bênção da sociedade para a qual ele tanto se esforçou em pertencer. Sua vida era uma linha reta de sucessos, sem nenhuma marca, nenhuma consequência visível do rastro de destruição que ele deixara para trás. Ele construiu seu paraíso sobre o inferno dela, e o mundo o aplaudia por isso. Enquanto isso, ela, a mulher que ele descartou, era convidada a assistir, a aplaudir, a validar a felicidade dele com sua presença silenciosa. A ideia era grotesca. Então, um pensamento diferente começou a se formar, sutil e perigoso. E se ela fosse? Não por masoquismo, não por esperança de uma reconciliação patética, e certamente não para causar uma cena. Mas para quê, então? A resposta se cristalizou lentamente em sua mente. Ela iria por si mesma. Iria para provar a si mesma que podia estar no mesmo ambiente que ele e não quebrar. Iria para olhar para o rosto dele, não como a garota abandonada de 22 anos, mas como a mulher de 30 anos que ela se tornara, forte e independente. Seria o ato final de encerramento, um confronto silencioso onde a única pessoa que precisava saber que ela havia vencido era ela mesma. Ela não precisava de um escândalo. Sua simples presença, sua existência calma e bem-sucedida, seria sua declaração. Ela não era mais uma vítima escondida nas sombras. Ela era Sofia Andrade, e ela tinha todo o direito de estar em qualquer lugar que quisesse. A decisão, uma vez tomada, trouxe uma estranha calma, mas com ela veio outra complicação. Léo. O casamento seria em um sábado à tarde, e sua mãe, que normalmente seria sua primeira opção para cuidar do menino, estaria viajando. Deixar Léo com uma babá por quem ele não tinha muito apego parecia errado. E então, outra ideia, ainda mais audaciosa, surgiu. E se ela o levasse? A princípio, a noção pareceu absurda, provocativa demais, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Não como um ato de vingança, mas como um ato de verdade. Léo era sua vida. Ele era a parte mais importante de quem ela era. Ir sem ele seria como apresentar uma versão incompleta de si mesma. Ele não era um segredo vergonhoso a ser escondido. Ele era seu filho, sua maior realização, a prova viva de que o que Ricardo tentou destruir havia se transformado em algo belo e forte. Levá-lo não seria para esfregá-lo na cara de Ricardo, mas para afirmar sua própria realidade. Esta é a minha vida. Este é o meu filho. Nós estamos bem. Nós somos felizes. Ela não planejou nenhum confronto. Em sua mente, o cenário era simples. Ela entraria discretamente, sentaria no fundo, assistiria à cerimônia à distância e talvez saísse antes mesmo da recepção. Ninguém precisava saber quem ela era. Ninguém precisava saber que o menino ao seu lado era o filho do noivo. Seriam apenas mais 2 convidados na multidão. O universo, no entanto, tinha um roteiro diferente em mente. Um roteiro que envolvia uma noiva nervosa, um buquê esquecido e uma série de coincidências que transformariam sua chegada silenciosa no clímax inesperado de uma história que começou 8 anos antes, com uma porta se fechando e um coração se partindo. Sofia não sabia de nada disso enquanto escolhia um vestido elegante e discreto e ajudava Léo a dar um nó em sua pequena gravata borboleta. Ela estava apenas se preparando para fechar um capítulo,
sem saber que estava prestes a abrir o livro inteiro para que todos pudessem ler. O dia do casamento amanheceu com um céu de um azul tão claro e límpido que parecia uma afronta à tempestade que se formava dentro de Sofia. Ela se moveu pela manhã em um estado de calma surreal, uma quietude que precede os grandes abalos. Vestiu Léo primeiro, ajeitando a pequena gravata borboleta em seu pescoço, o coração apertando com um misto de orgulho e ansiedade. Ele estava lindo. Um pequeno cavalheiro cujos olhos brilhavam de excitação por ir a uma festa de gente grande. Ele não fazia ideia da carga simbólica que sua pequena mão, segurando a dela, carregaria. Para ele, era apenas um passeio com a mãe. Para Sofia, era a marcha final em uma guerra silenciosa que ela travou sozinha por quase uma década. Ela escolheu para si um vestido verde esmeralda, uma cor de renovação e serenidade. Era elegante, mas discreto, desenhado para se misturar à multidão, não para se destacar. Era a armadura perfeita para a batalha que ela travaria internamente. Ao chegarem à igreja, uma construção imponente de pedra e vitrais, Sofia sentiu o primeiro tremor de dúvida. O som do órgão fluindo pelas portas abertas, o burburinho dos convidados bem vestidos, tudo aquilo parecia um mundo ao qual ela não pertencia. Ela respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões, e olhou para Léo. Ele olhou de volta para ela, um sorriso puro no rosto, e apertou sua mão com mais força. "Vamos, mamãe?" Ele perguntou, puxando-a gentilmente. Aquele simples gesto, aquela confiança inabalável, foi o reforço de que ela precisava. Ela não estava ali como a ex-namorada abandonada, estava ali como a mãe dele. E uma mãe não recua. Eles entraram. O plano era encontrar um lugar nos últimos bancos, um ponto de observação seguro e anônimo. Mas o destino, com sua predileção por reviravoltas dramáticas, tinha outros planos. Assim que deram os primeiros passos no corredor de mármore, uma mulher aflita e com um fone de ouvido, a organizadora do casamento correu em sua direção. "Graças a Deus!" "Onde vocês estavam?" ela disse, a voz tensa de pânico, sem sequer olhar direito para o rosto de Sofia. Antes que Sofia pudesse explicar o mal-entendido, a mulher continuou. "Helena me disse que você viria com seu filho. O pajem passou mal, uma intoxicação alimentar, um desastre. Vitória está desolada, o buquê dela." A mulher parou, finalmente focando em Léo, que a olhava com curiosidade. "Ele é perfeito. Por favor, você me faria esse favor? Salvaria o dia? É só entrar, caminhar até o altar e entregar o buquê para a noiva. Simples." Sofia ficou paralisada, o sangue gelando em suas veias. Era uma armadilha do acaso, tão perfeita e tão cruel que parecia roteirizada por uma força maior. Recusar levantaria suspeitas, criaria uma cena indesejada. Aceitar significaria colocar seu filho, a prova viva do segredo de Ricardo, literalmente no centro do palco, sob os holofotes, a poucos metros do pai que não sabia de sua existência. O corredor da igreja, antes um caminho para a observação anônima, transformou-se em uma passarela para o epicentro de seu passado. A organizadora, interpretando seu silêncio como hesitação, juntou as mãos em súplica. "Por favor, Helena ficará tão grata, a noiva ficará tão feliz." O nome de Helena, sua cliente, a mulher que a convidara com tanto carinho, foi o que selou sua decisão. Recusar seria uma desfeita para a única pessoa ali que lhe mostrara genuína bondade. Em um transe, ela ouviu a si mesma concordar. Tudo aconteceu em um borrão. A organizadora entregou a Léo uma pequena almofada, onde repousava o buquê de lírios brancos e rosas pálidas. Ela deu instruções rápidas ao menino, que ouvia com a seriedade de quem recebe a missão mais importante de sua vida. Sofia foi instruída a esperar perto da porta e entrar logo após a entrada dele para que pudesse pegá-lo no final do corredor.
A música mudou, um prelúdio mais suave, indicando que algo estava prestes a acontecer. As grandes portas da igreja se abriram totalmente. E então, Léo começou a caminhar. Cada passo que o menino dava pelo corredor coberto por um tapete vermelho era uma batida de tambor no silêncio que se instalara. Ele caminhava com uma concentração infantil, focado em não deixar o buquê cair, alheio aos centenas de olhares fixos nele. Sofia o seguiu a uma distância respeitosa, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas. Ela podia sentir os olhares sobre si, a curiosidade dos convidados, se perguntando quem era aquela mulher elegante que acompanhava o pajem substituto. Mas seus olhos estavam fixos em apenas uma pessoa, Ricardo. No altar, Ricardo Almeida estava congelado. No momento em que Léo entrou, uma expressão de vaga confusão passou por seu rosto. Mas à medida que o menino se aproximava, a confusão se transformou em uma onda de choque visível, um reconhecimento que drenou toda a cor de sua face. Os olhos. Eram os seus olhos. Aquele rosto pequeno era um eco de suas próprias fotos de infância. O tempo pareceu se dobrar sobre si mesmo, e os 8 anos de negação e esquecimento deliberado desmoronaram em um único e devastador instante. Ele olhou para o menino e depois, instintivamente, seu olhar varreu o corredor procurando e encontrou Sofia. Seus olhares se cruzaram por cima da multidão, e naquele segundo, um universo de palavras não ditas, de promessas quebradas e de uma vida inteira de consequências passou entre eles. Não havia triunfo no olhar de Sofia, apenas uma calma triste e resoluta. Havia pânico puro no dele. Léo chegou ao altar, alheio à tempestade emocional que girava ao seu redor. Ele parou em frente à noiva, Vitória, cujo rosto estava coberto por um véu delicado. Ela se inclinou, um sorriso doce nos lábios, para pegar o buquê. "Obrigada, anjinho, você é um príncipe", ela sussurrou. Léo, tendo completado sua missão com sucesso, abriu um sorriso orgulhoso e, em um ato de espontaneidade infantil, olhou para trás, na direção de Sofia, que agora estava parada no início dos primeiros bancos. Com a voz clara e ressonante que só uma criança feliz possui, uma voz que cortou o silêncio da igreja como um cristal, ele exclamou: "Eu consegui, mamãe, eu não deixei cair." A palavra mamãe ecoou sob o teto abobadado. Não foi um sussurro, foi uma declaração. Cada cabeça no salão, que antes estava focada no altar, virou-se em uníssono para seguir o olhar do menino pousando em Sofia. O murmúrio começou instantaneamente, uma onda de especulação e choque. Quem era aquela mulher? E por que o menino, que era a imagem cuspida do noivo, a chamava de mãe? Vitória, ainda sorrindo, congelou. Ela olhou do menino para Ricardo, cujo rosto agora era uma máscara de horror pálido, e depois para a mulher de verde no corredor. A confusão em seus olhos deu lugar a uma compreensão lenta e terrível. O silêncio que se seguiu não era de reverência. Era o silêncio denso e pesado de um escândalo se desdobrando em tempo real. Um silêncio que tomou conta da igreja, sufocando a música, as preces e a felicidade fabricada daquele dia. O silêncio que caiu sobre a igreja não foi vazio. Foi um vácuo preenchido por 1000 perguntas não ditas, um abismo que se abriu no meio do corredor e engoliu toda a alegria ensaiada daquele dia. A palavra mamãe, dita na voz inocente de Léo, foi a pedra que iniciou uma avalanche. Os convidados, antes meros espectadores de um casamento, tornaram-se o júri de um tribunal improvisado. Os olhares saltavam de Sofia para Ricardo, depois para o pequeno Léo, que permanecia no altar, alheio à devastação que sua simples palavra causara. Ele era a peça que conectava o quebra-cabeça, e agora, com a conexão exposta sob a luz sagrada dos vitrais, a imagem completa era inegável e chocante.
A semelhança entre o menino e o noivo, antes uma curiosidade passageira, agora se tornara uma evidência irrefutável. O murmúrio que se seguiu foi baixo, mas cortante, o som de reputações se desfazendo e segredos sendo desenterrados em tempo real. No altar, o tempo parecia ter se fragmentado. Vitória, a noiva, permaneceu imóvel por um instante que durou uma eternidade. O buquê de lírios tremia em sua mão. Seu olhar, antes nublado pela confusão, agora queimava com a clareza gélida da traição. Não uma traição carnal, mas algo mais profundo, mais fundamental. Uma traição de omissão, a anulação de um passado que definia completamente o homem com quem ela estava prestes a se casar. Ela olhou para Ricardo, não em busca de uma explicação, mas com o olhar de quem vê um estranho pela primeira vez. O homem ao seu lado, o futuro marido, o parceiro de sua vida, era uma fraude. Sua história, a fundação sobre a qual eles construíram seu futuro, era uma mentira. Ricardo, por sua vez, estava catatônico. Seu rosto era uma tela em branco onde o pânico e a vergonha travavam uma guerra. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Que explicação poderia haver? Que palavras poderiam remendar a realidade que acabara de se estilhaçar aos seus pés? Foi Sofia quem quebrou o feitiço. Com uma calma que ninguém no recinto, nem mesmo ela sabia que possuía, ela deu um passo à frente. Caminhou pelo corredor, não com pressa, mas com uma dignidade deliberada. Cada passo seu era observado por centenas de olhos. Ela não olhou para Ricardo, não olhou para a noiva traída. Seus olhos estavam fixos apenas em seu filho. Ao chegar ao altar, ela se ajoelhou em frente a Léo, ignorando o drama que se desenrolava ao seu redor. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno e tranquilizador, e ajeitou sua gravata borboleta, que havia ficado um pouco torta. "Você foi incrível, meu amor." Ela sussurrou, sua voz audível apenas para ele. "Agora vamos encontrar nosso lugar, sim?" Ela pegou a mão pequena dele, levantou-se e, sem um único olhar para o casal destroçado no altar, virou-se e começou a caminhar de volta pelo corredor. A sua retirada foi tão poderosa quanto a sua chegada. Não houve gritos, nem acusações, nem uma única palavra dirigida a Ricardo. Ela não precisava. Sua ação, seu silêncio, sua dignidade inabalável eram um veredito mais eloquente do que qualquer discurso. Ao caminhar para fora da igreja, de mãos dadas com o filho que era a prova viva de tudo, ela não estava fugindo. Estava se libertando. Estava fechando o capítulo final, não com um estrondo, mas com a força silenciosa de quem sabe o seu próprio valor. Ao passar pelas portas e sentir o ar fresco em seu rosto, ela não sentiu o triunfo da vingança. Sentiu paz, uma paz profunda e exausta, a paz que vem depois de uma longa e árdua jornada. Dentro da igreja, o caos controlado irrompeu. Vitória deixou o buquê cair no chão. As flores brancas e rosas se espalharam pelo mármore como lágrimas. Em um sussurro que foi ouvido por todos nos primeiros bancos, ela disse a Ricardo: "Acabou." E então, com uma compostura que ninguém esperava, ela levantou o véu, virou-se para a multidão atônita e caminhou para fora da igreja pela porta lateral, deixando Ricardo sozinho no altar, um noivo sem noiva, um rei destronado em seu próprio castelo de mentiras. O que se seguiu foram ecos. O casamento foi cancelado, obviamente. A história se espalhou pela cidade como fogo em palha seca, alimentada pela fofoca da alta sociedade. Ricardo Almeida, o advogado brilhante, o herdeiro de ouro, tornou-se uma pária. Seus colegas o olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Os pais de Vitória usaram toda a sua influência para garantir que sua carreira, antes meteórica, estagnasse em um pântano de casos menores e portas fechadas.
Ele perdeu a noiva, o respeito e, o mais importante, a imagem imaculada que ele passou a vida inteira construindo. Ele tentou entrar em contato com Sofia, enviando mensagens, e-mails, até mesmo aparecendo em seu salão. Ela nunca respondeu. Ela o instruiu a se comunicar apenas através de um advogado para as questões relativas à pensão e ao reconhecimento formal de Léo. Ela não queria seu dinheiro, mas queria que seu filho tivesse o que era dele por direito, um nome no papel, uma formalidade legal que Ricardo agora era forçado a cumprir sob o escrutínio público. Sofia, por outro lado, encontrou um novo tipo de notoriedade. Algumas pessoas a viam como uma destruidora de lares, uma mulher vingativa. Mas a maioria, especialmente as mulheres que frequentavam seu salão e conheciam fragmentos de sua história, a via como uma heroína silenciosa. Seu negócio prosperou ainda mais, não por causa do escândalo, mas apesar dele. As pessoas eram atraídas por sua força, por sua recusa em se tornar a protagonista de um drama vulgar. Ela permaneceu como sempre foi, profissional, discreta, focada em seu trabalho e em seu filho. A vida dela não mudou, ela não precisava que mudasse. Já era completa antes daquele dia na igreja. Meses depois, em uma tarde tranquila, enquanto observava Léo jogar futebol no parque, Sofia refletiu sobre tudo. Ela não sentia alegria pela queda de Ricardo. Sentia apenas uma melancolia distante pelo desperdício, pela fraqueza de um homem que tinha tanto e escolheu o caminho da covardia. A sua intenção nunca fora destruí-lo. A verdade, no entanto, tem sua própria força, sua própria gravidade. Ela apenas parou de se esconder dela. Ela permitiu que a verdade existisse, que ocupasse espaço no mundo. O resto foi apenas consequência. Aquele dia na igreja não foi um ato de guerra. Foi a simples apresentação de um fato. A sua presença não foi um ataque, foi a afirmação de sua existência. Algumas presenças não são vingança, são justiça em silêncio. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E clique aqui para assistir mais uma história surpreendente. Obrigado e até a próxima.